Então, através da comunicação, os animais partilham diferentes informações entre si, tornando-se o ato de comunicar uma atividade da vida em sociedade. Então, a comunicação entre nós, seres humanos, né, entre animais, tudo como foi falado, é essencial hoje para a gente poder viver em sociedade, né? São formas da gente se comunicar. Então, sem se comunicar, a gente ter uma vida social, ou seja, viver em sociedade. Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo uma ferramenta de integração, instrução de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor, que descodifica, interpreta uma determinada mensagem. Ou seja, a comunicação é uma transmissão de informações entre quem emite e quem recebe a mensagem, né? Então, dessa forma que é feita essa comunicação. As mensagens é codificada no sistema de sinais, que podem ser gestos, som, indícios, uma língua natural, português, inglês, espanhol e etc. Ou outros códigos que possuem um significado, por exemplo, as cores no semáforo. As cores do semáforo, a transportadora até o destinatário através de um canal de comunicação. O meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado na TV e etc. Então, nesse momento que nós estamos, por exemplo, em isolamento social, será que a gente não está se comunicando? A gente está se comunicando, então, ou seja, são meios que a gente está se comunicando, né? Então, a gente não pode estar se comunicando através da fala, né, da oralidade, olhando para a pessoa, mas a gente tem as ferramentas devido à tecnologia, aonde a gente pode estar interagindo, principalmente com vocês, como alunos, como jovem aprendiz. É um momento que a gente pode estar interagindo com vocês dessa forma, ou seja, um momento que a gente pode estar se comunicando, não presencialmente, a distâncias, né? Mas cada um na sua casa, mas é um meio da gente estar se comunicando. Igual foi falado do semáforo, a gente sabe, né, que os semáforos são cores. Então, por exemplo, o vermelho, no caso, que é para parar, o sinal amarelo, que é atenção, e o verde, que é para seguir em frente. Então, são um outro meio de comunicação que ninguém precisa falar. Como a gente sabe através das cores, então é um meio da gente se comunicar. Então, muitas vezes, quando a gente chega em algum local também que tem as placas de trânsito, tem as placas onde está escrito proibido estacionar, não precisa ter uma pessoa comunicando. Através da gente ver as placas, a gente já vai saber. Ou em alguns locais que a gente vai, tem pintado no chão, a gente não pode estacionar porque aquela vaga é exclusiva de idosos, não está escrito. Tem o quê? Tem um símbolo, né? Então, é através desse símbolo que é um meio de se comunicar. Não vai precisar estar uma pessoa falando para nós que a gente não pode estar naquele local estacionando. Então, ali como foi citado por cartas, que hoje não é tão utilizado, mas antigamente utilizava muito essa comunicação por carta, ou seja, se escrevia. Hoje, por causa da tecnologia, a gente quer saber de algum amigo, algum parente distante, alguma coisa, a gente vai através se comunicar através de telefone, né, alguma coisa mais fácil, não precisa mais ser a carta, mas a carta foi um meio de comunicação muito utilizada, né? Hoje, devido à tecnologia, tudo, aos telefones, aos smartphones, a gente consegue ser mais fácil de comunicar. Tem a televisão também, que é um meio de se comunicar. Ou seja, antigamente demorava para mim saber de uma notícia dos Estados Unidos. Então, o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, se eu tiver com a TV ligada no jornal, eu já vou saber o que está ocorrendo. Então, é um meio também da gente se comunicar, né, que é a televisão, ou seja, saber das notícias do que está acontecendo do outro lado do país. Então, a comunicação, ou seja, mensagem, um emissor, receptor. Nesse processo, pode ser edificado os seguintes elementos: o emissor,
o receptor, o código, o sistema de sinais, o canal de comunicação. Um outro elemento presente nesse processo todo comunicativo é o ruído. Ou seja, ele é caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita captação da mensagem, por exemplo. Falta da tecnologia quando a gente não consegue esse meio, ou seja, a falta de rede no celular ou a falta de internet é um canal comunicativo onde a gente hoje em dia não consegue ficar sem, né? Mesmo porque através da internet a gente tem as aulas online, então não tem como ver, não tem como, se não tiver internet, não tem como ver os vídeos, né? Não tem como acessar, então é dessa forma também que muitas vezes a gente não consegue se comunicar por falta dessa rede, né? Ou seja, esse canal que é um ruído que está falando ali. Comunicativo é o ruído, ou seja, é caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita adaptação da mensagem. Como exemplo, a falta de rede no celular, né? Então, a falta de rede, no caso, a falta de internet hoje. Quando a comunicação se realiza por meio de uma linguagem falada ou escrita, denomina-se comunicação verbal. É uma forma de se comunicar exclusiva dos seres humanos. É a mais importante nas sociedades humanas. Ou seja, é verbal, é o quê? É através da língua que é falada ou escrita, ou a gente pode escrever. Então, é um meio que tem de a gente poder se comunicar, é um meio que a gente se comunica. Então, através do verbo, né, verbal, dessa comunicação verbal que hoje é muito utilizada na nossa sociedade, ou seja, na sociedade humana, entre nós, seres humanos, é bastante utilizada. Outras formas de comunicação, ou seja, que recorrem a sistema de sinais não linguísticos, como gestos, expressões faciais, imagem, que são denominadas comunicação não verbal. Então, por quê? A verbal a gente vai falar, a gente vai escrever, e a não verbal é a comunicação onde a gente vai fazer através de gestos, de expressões do rosto, são de imagens faciais, são de imagens corporais também, que algumas pessoas através do corpo, através do gesto com a mão. Então, são essas que daí são chamadas de comunicação não verbal. Agora nós vamos para o próximo sobre os nossos tipos de comunicação, né? Que nós já falamos sobre comunicação, que tem a comunicação verbal e a não verbal. E agora nós vamos, que é o conceito de comunicação que nós falamos, né? Então, lembrando que nós já viemos falando sobre controle de documentos, utilização de protocolo, comunicação, né? Ou seja, conceitos, o que era comunicação, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de comunicação. Então, o que seriam esses tipos de comunicação? A comunicação verbal, que é a forma mais utilizada de se comunicar, que nós falamos, ou seja, de se relacionar. Isso porque ela tem uma grande capacidade de transmitir ideias, de expressar os pensamentos, ou seja, qual for o nível de complexidade. A comunicação verbal ainda abrange a escrita e a oralidade. Então, até tem umas figuras, né, que vocês podem observar aqui sobre isso, né? Sobre a fala, sobre a oralidade. Então, é dessa forma que é um dos tipos, ou seja, um dos tipos que a gente pode se comunicar. A oral é uma comunicação que é uma forma mais direta de se comunicar, já que para ela ocorrer é preciso ter a presença do emissor e do receptor, não necessariamente no mesmo local, mas no mesmo momento. Além da conversa pessoalmente, há outras formas de realizar a comunicação. Oral, como rádio, telefones, então tudo aquilo que nós vimos falando já.
E essa comunicação a gente acaba tendo um pouco de dificuldade hoje em dia, quando a gente está em momento de isolamento social, porque a gente gosta muito de fazer essa comunicação oral, ou seja, a forma mais direta da gente estar se comunicando. Mas muitas vezes a gente precisa, né, se controlar, porque não tem como a gente estar fazendo isso nesse momento.